Olá, eu sou a professora Alcione e nesta videoaula nós vamos abordar um conteúdo que foi gravado de uma aula síncrona do curso de extensão da UniOeste sobre sintaxe, o período simples na gramática tradicional. E nessa videoaula eu vou retomar os tipos de sujeito e fazer uma abordagem de alguns exercícios já realizados pelos alunos que mostraram alguma dificuldade na hora de dizer um tipo do sujeito conforme a gramática tradicional. Vamos lá? Nós vimos, então, que o sujeito ele pode ser um sujeito simples. E como é que é definido o sujeito simples? É pela sua estrutura. Ele tem como núcleo um substantivo, ou uma palavra de teor substantivo. Um pronome, uma palavra substantivada, uma oração substantiva. Então, é essa a estrutura do sujeito simples. Ele tem um elemento expresso na oração. E vocês viram, então, sobre o sintagma nominal, né? Os vídeos que eu enviei. Então, o sujeito vai ser sempre constituído por o núcleo substantivo, ou uma palavra substantivada, e é sempre um sintagma nominal. O sintagma preposicional não pode compor o sujeito. Não compõe. O sujeito composto também é caracterizado por sua estrutura. Ele é, então, um sujeito que é composto por dois sintagmas nominais. Esses sintagmas nominais pode ter determinantes, pode ter modificador, mas pode ser só o núcleo também. Então, aqui nós temos professora e alunos como núcleos desse sujeito. Portanto, temos o sujeito composto. O sujeito oculto desinencial é aquele que a gente consegue perceber o ser da ação por meio da desinência verbal. Então, interagimos de forma síncrona todas as terças-feiras, nós temos aqui a desinência verbal que diz que o sujeito que está elíptico é nós. Então, na língua portuguesa é muito comum a gente fazer o apagamento, deixar elíptico o sujeito e marcarmos na desinência, certo? Então, aí nós temos um exemplo de desinência de primeira pessoa do plural. O indeterminado, aí já é uma questão de semântica, né? Diz, então, que se você não souber quem é o referente do mundo, a gente tem um sujeito indeterminado. A questão é que, às vezes, você tem um sujeito simples que você também não consegue saber quem é esse ser no mundo. Por exemplo, alguém. Aliás, a indeterminação do sujeito, gente, é uma coisa muito rica na nossa língua. Não tem outras, mas na nossa língua é muito rica. A gente faz com o indivíduo, o ser, a gente, nós, nós até que não, mas o você. Por exemplo, daí você vai lá no mercado e tá sem máscara, aí você não pode entrar. Esse você não é você, o meu interlocutor. Você é impessoal. O eu também, a gente usa assim, aí se eu for lá no mercado, aí eu não consigo entrar se eu não tiver máscara. Não é o eu, Alcione. É o eu, qualquer pessoa. E a gente usa outros elementos, muitos outros elementos, para colocar essa indeterminação do sujeito. Nossa língua a gente usa muito essas construções. Então, só que para a gente dizer que o sujeito é indeterminado, segundo a gramática tradicional, então, nós temos ali uma estrutura específica, que é a terceira pessoa do singular, lê, e o índice de indeterminação do sujeito, que é um pronome aqui, né? Um pronome que funciona como índice de indeterminação do sujeito. Então, lê-se muito nesse período de isolamento social. E a outra construção, esqueci de colocar aqui, que é o plural, né? Falaram mal de você. Então, terceira pessoa do plural. A questão é, se a gramática diz o que é um sujeito indeterminado, ela deveria também dizer o que é um sujeito determinado. Então, o simples é determinado? E se a gente colocar alguém fez a tarefa, que eu não sei quem é o referente no mundo, que é a questão semântica que guia a descrição do indeterminado. Aí ele é determinado porque eu consigo circular na frase, ou ele é indeterminado porque eu não sei quem é o referente no mundo. Para vocês verem que os critérios para classificação, eles se misturam, né? Ora a gente usa o semântico, ora o formal.
E aí você não tem uma coerência interna nas descrições. E aí nós temos também aquelas orações que não têm sujeito. O verbo haver é um verbo bastante comum. Então, há muitos alunos lindezas nessa sala, é um exemplo. Aí eu trouxe aqui, gente, algumas das respostas que eu vi que teve bastante erro. Aqui nós temos uma frase. Com o recurso disponível, será feito o levantamento de valores de equipamentos para leitos na unidade de terapia intensiva, UTI, necessários para tratamento da doença. Aí, a questão era, que tipo de sujeito nós temos nessa frase? Deixa eu pegar o lápis aqui para eu tentar circular o sujeito. Quem é o sujeito? O levantamento de valores de equipamentos para leitos de unidade de terapia intensiva necessários para o tratamento da doença. Esse é o sujeito. Será feito com o recurso disponível. Esse é o predicado. Então, aqui, qual que é o núcleo desse sujeito, desse sintagmão aí? É levantamento, um substantivo, núcleo substantivo, sintagma nominal. Então, aqui nós temos o quê, gente? Um sujeito simples. Ele não é composto, porque só tem um núcleo, tá? Depois nós temos outros elementos que estão qualificando o levantamento, mas não são outros núcleos. Ele não é composto, ele não é oculto, porque está aqui o levantamento, não é nem verbo, né? Para a gente ver a terminação verbal para ser oculto. Ele também não é indeterminado e não é inexistente. Ele é um sujeito simples. Em reunião, nesta terça-feira, representantes da saúde de Cascavel definiram o recurso para o OP. Aqui está um pouquinho mais fácil de identificar do que no exemplo anterior, né? Então, quem é o sujeito? Representantes da saúde de Cascavel, e aí o restante é predicado. Definiram o recurso para o OP em reunião nesta terça-feira, 24. Então, o sujeito é representantes da saúde de Cascavel. Então, o núcleo desse sujeito é o substantivo, representantes, os representantes, tá? Então, aqui neste caso, porque representante pode ser adjetivo, mas nesse caso é substantivo. Neste caso, nós temos um núcleo apenas. Então, é um sujeito simples, certo? Vamos procurar adaptar da melhor maneira possível o maior número de leitos com este valor. Então, aqui nós temos vamos procurar adaptar. Aqui no MOS, na desinência verbal, nós sabemos que é nós vamos. Ou seja, o sujeito está elíptico, ele está oculto aqui na desinência verbal, ele é desinencial ou oculto. E o maior número de leitos com este valor não é sujeito, é adaptar o quê? É objeto, é complemento do verbo, certo? Então, aqui, sujeito é oculto. Ainda não há prazo para que os equipamentos estejam disponibilizados no hospital. Então, aqui, gente, é o verbo haver, no sentido de existir. Então, lembrando que esse verbo, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Portanto, aqui nós temos uma oração sem sujeito. O sujeito é inexistente, ou seja, não há sujeito, certo? E prazo aqui é o objeto dele. Há o quê? Prazo. E aí a continuidade, né? Esse sintagma está expandido. Na oração, hoje será realizado o quarto Unistock, promovido pelo DCE Cascavel. O núcleo do sujeito é. Então, aqui vocês percebam que eu não perguntei qual é o sujeito, eu perguntei qual que é o núcleo. Então, lembrando que o núcleo do sujeito será um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, aqui nós temos o quarto Unistock, promovido pelo DCE Cascavel. Tudo isso daqui é o sujeito. Será realizado hoje, 13. Então, se fosse na ordem direta, seria essa frase que nós teríamos. Então, o quarto no estoque, promovido pelo DCE Cascavel, o sujeito, qual é o núcleo, qual é a palavra em torno da qual estão orbitando aí os determinantes, o modificador e aqui também uma oração adjetiva. É Unistock. Então, o núcleo dele é Unistock. Éramos 3 velhos amigos na universidade quase deserta. O sujeito é. Então, gente, lembrando que era 11 horas quando a aula acabou.
Neste caso aí de tempo, esse era é o sujeito, não há sujeito na oração. Mas neste caso aqui, percebo que nós temos na desinência verbal a referência para nós. Nós éramos três velhos amigos. Então, neste caso, o sujeito é desinencial, é um sujeito oculto. Não é simples por quê? Porque você não consegue lá sublinhar, não existe esse sujeito expresso. Se tivesse o nós ali, seria simples. Beleza, agora estão afinadinhos no tipo de sujeito, não é? Então, vamos esperar os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima.